Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu estou apresentando as mensagens Correndo para o Alvo. É uma mensagem de autoajuda com um toque espiritual para todos aqueles que querem superar as dificuldades da vida. Eu estou trazendo dentro da mensagem Correndo para o Alvo a mensagem de fé. Fé baseado no livro de Hebreus capítulo 11. Este é o meu quarto áudio falando sobre fé. Eu quero vos apresentar hoje a fé que em forma de confiança naquilo que o apóstolo Paulo escreve nas cartas do apóstolo Paulo. Portanto, vamos analisar o livro de Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, que nós não vemos, mas que acreditamos que iremos receber. O apóstolo Tiago diz que fé sem obra, ela é nula. E hoje nós vamos conhecer o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3. Vamos analisar primeiro versículo 8, onde o apóstolo diz: E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Como alguém caluniosamente afirma, dizendo, a condenação da quais é justo. Muito bem. O apóstolo diz que algumas pessoas, ela distorce a palavra dizendo que não há como fazer o bem. E por que não dizemos, diz, façamos o mal para que venha o bem? Muitas pessoas pensam que só pode ser alcançado pela misericórdia de Deus se for muito pecador. No versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestado pela lei e pelos profetas. Versículo 22 diz: Isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus, para todos os que crê, pois não há distinção. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando que agora estamos não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas agora sem lei, diz ele, tem se manifestado a justiça de Deus. O apóstolo está dizendo que nós não somos agora devedores da lei, mas da justiça de Deus. E essa justiça, ela recebe a garantia, ou seja, a legalidade da lei, mas é a lei pelos profetas. O apóstolo continua dizendo que essa justiça, ela vem de Deus, não pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, diz ele, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando o ser humano passa a ser seguidor de Cristo, ele deixa de ser devedor da lei, mas ele recebe a justificação que é manifestada por Deus, e Deus atesta a legalidade dessa justiça, não mais pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus, para todos aqueles que creem
crer é diferente de acreditar. Porque tem muitas pessoas que acreditam, mas não creem. E quem crê, aí não há distensão. Porque sabemos que todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos alienados de Deus, estávamos destituídos da graça, estávamos fora. Não fazíamos parte da obra da misericórdia de Deus, porque nós estávamos condenados eternamente à perdição. Mas, pela justiça de Deus, nós somos agora justificados, não mais mediante a lei, mas mediante a justiça de Deus, da quais antes nós estávamos destituídos. Agora, sendo, pois, justificado, diz o apóstolo Paulo, gratuitamente. Nós não pagamos nada pela nossa justificação. Pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa justificação que nós recebemos da parte de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, é pela fé, mediante de nós rendermos a nossa vida a quem? Ao Filho de Deus, a Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrohoras cometidos. O que o apóstolo Paulo procura nos explicar? Que nós agora estamos sendo justificados, estamos sendo redirecionados para Deus gratuitamente, pela graça de Deus. Mas para isso nós precisamos nos render debaixo da redenção que há em Cristo Jesus. Porque Deus propôs que Jesus fosse a nossa propiciação. E agora não mais pela lei, mas pela fé no sangue de Jesus, para a demonstração da própria justiça de Deus. Por ter ele na sua paciência, por Deus ser paciente, ele deixa de lado os nossos delitos ou horas cometidos. Por que ele faz isso? É para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. É isso que acontece, segundo o apóstolo Paulo. E ele vai além. No versículo 27 e 28 do capítulo 3 de Romanos, ele diz: onde está logo a jactância? Aí ele interroga: foi excluída por que lei? Aí ele volta a dizer: das obras? Não, mas é pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Lembra-vos das mensagens que eu vos disse, que nós somos salvos pela fé, mas a fé, ela produz as boas obras. E o apóstolo, ele concorda com isso. Ele diz que nós somos agora salvo, que nós não estamos excluídos da lei, mas nem das obras, mas agora estamos debaixo da lei da fé. Então ele conclui que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mas quando o homem passa a professar a fé, essa fé, ela produz as boas obras. Então a fé, nas escrituras de Paulo, ou seja, nas cartas de Paulo, nós somos justificados, considerados justos, simplesmente pelo merecimento de Jesus Cristo. Não é que nós merecíamos,
Não é que nós nos tornamos bonzinhos, não é que nós buscamos ser bons, porque antes nós não merecíamos nada. Mas Deus, através do sangue de Jesus Cristo, Ele resolve nos justificar, nos declarar justo. Ele resolve nos considerar justos, simplesmente pelo merecimento de Jesus Cristo, ou seja, pelo sangue de Jesus Cristo. As obras, ela não têm valor. Elas são obras de filhos rebeldes. A fé não é uma causa, mas tão somente um instrumento. Desculpe, irmãos. É um instrumento estendida a cada um de nós. Então Deus, Ele nos permite, Ele nos concede o dom da fé. Ele estende a mão para cada um de nós. Quando Ele nos concede o dom da fé, com a qual nós apropriamos do dom da justificação que Jesus Cristo, Ele nos proporcionou. Não é mérito nosso, amados. Não é pelos nossos méritos, mas é pelo mérito de Jesus. É através do sangue expiatório. É Jesus que está habilitando a cada um de nós. É Jesus que ofereceu-se em nosso favor. Este é o ensino do apóstolo Paulo aos Romanos. E do apóstolo Paulo também aos Gálatas. No capítulo 3 de Gálatas, nós vamos ver que o apóstolo, no versículo 8, ele diz que nós realmente estamos sendo justificados. Somos agora santificados, diz ele. Não somente somos justificados ou somos declarados justos, mas também através de Cristo agora nós somos declarados santos, ou seja, sem culpa, sem pecado, nós somos declarados justos. A influência do Espírito de Deus, ele nos torna santo. É a influência do Espírito Santo de Deus. Esse grande dom concedido à igreja e a nós pelo Pai por meio de Jesus. E ainda nesta consideração, a fé tem uma função a desempenhar, o meio pela qual nós nos submetemos à operação do Espírito Santo. É isso que está no livro de Efésios, capítulo 3. Eu vou ler para os irmãos ler, entender. Por essa razão, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraigados e fundados em amor, possais compreender com todo os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Então o apóstolo, ele diz que por causa
de nós termos sido declarados justos, por causa do sangue remidor de Cristo Jesus, ele agora se coloca de joelho diante do Pai do Senhor Jesus, pela qual toda a família toma o nome nos céus e na terra, a fim de que todos os homens alcancem esta salvação, que todos os homens adquiram esta fé, que o Espírito de Deus venha colaborar, colaborar com o nosso espírito interior, dentro do nosso interior, do nosso homem interior, que o Espírito Santo de Deus passe a habitar dentro de você, dentro de mim. Mas através de quem? Através de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos escreve. É isso que nós deveremos compreender, amados. Estamos numa jornada de fé. Estamos correndo apressadamente para chegarmos um dia na presença do Todo-Poderoso. Por isso eu tenho dado o título dessas mensagens, Correndo para o Alvo. Um irmão me perguntou, presbítero, mas a mensagem pedacinho do Maná dos Céus não é seu? Sim, mas você não está gravando mais. Por quê? Porque eu estou gravando a mensagem Correndo para o Alvo. Esta mensagem foi criada por mim também. A mensagem Correndo para o Alvo. Um dia talvez eu coloque essas mensagens num livro ou em PDF. Mas até lá eu estarei somente colocando em áudio. Que Deus vos abençoe, amados. Na minha próxima mensagem, eu estarei gravando o 5º áudio, falando ainda no livro de Hebreus. E provavelmente aí nós estaremos encerrando. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.